Para fazer esse vestido, eu vou estar usando aqui um fio 100% polipropileno. Para fazer o meu aqui, eu precisei de 3 novelos. O terceiro novelo sobrou isso daqui, tá? Do terceiro novelo. Esse fio aqui, ele tem uma tex de 288. E esse cone, ele contém 500 metros. Então, eu precisei de 3 cones de 500 metros para fazer o meu vestido e sobrou isso daqui. E o meu vestido, ele é feito no tamanho M, tá? Bom, e aí pra confeccionar a agulha da sua preferência. Eu vou usar essa agulha de número 3,5, tá? A agulha, ela é da sua, você vai usar. O fio também é da sua preferência. Você não precisa usar o fio de polipropileno, porque aqui eu estou usando o fio de polipropileno. Não, você pode usar o fio da sua preferência. Pode ser 100% algodão, enfim, o fio que você quiser, tá bom? Bom, nós vamos começar a nossa peça pela medida do nosso quadril. Você vai tirar aí a medida do seu quadril e vai começar a peça pela medida do seu quadril. Como nós vamos fazer duas partes separado, para depois unir as duas partes, então nós tiramos a medida do quadril, divide por 2. E aí pega a metade para começar aqui. Então, no meu caso, o meu quadril aqui, eu vou fazer com 100 centímetros. Então, eu vou precisar aqui para a primeira parte 50 centímetros, tá? Porque 100 dividido por 2 dá 50. E aí, eu vou fazer aqui um cordão de corrente. Ó, só vou colocando corrente, sem... Aqui eu não preciso nem contar as correntes, vou colocando. Eu vou fazer aqui um exemplo pequeno para mostrar para vocês, porque o meu vestido eu já fiz, tá? Então, eu só vou mostrar para vocês o desenho do ponto. Então, vai ser só uma amostrinha que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, vamos colocando aqui correntes. Isso daqui, acho que já dá para me mostrar o desenho do ponto para vocês. Então, você vai colocar corrente aí até chegar no tamanho... Não, aqui nas correntes você não precisa medir. Você vai medir a partir aqui da primeira carreira que você for trabalhar. Então, a primeira carreira, eu vou subir aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. E vou vir aqui, ó, e vou colocar um ponto alto. E agora eu vou sair colocando um ponto alto para cada corrente. E a partir dessa primeira carreira é que você vai começar a medir para você ter aí a sua medida que você precisa. No meu caso aqui, 50 centímetros, né? Então, eu vou colocando os pontos altos assim na minha corrente e depois eu vou medir. Eu vou fazer 50 centímetros de ponto alto aqui. Depois que você trabalhou aqui a sua carreira de ponto alto, alcançou o tamanho que você precisa, no meu caso aqui seria 50 centímetros, né? Então, aí vai estar assim. Aí aqui, ó, se sobrar corrente, é só você desmanchar depois, não tem problema, tá? Sobrar as correntes aqui. Agora, nós vamos trabalhar aqui ponto alto em relevo. Um ponto alto nós vamos pegar pela frente do ponto e o outro por trás. Nós vamos trabalhar as carreiras sempre assim. Então, aqui, ó, eu vou começar normal, vou colocar a minha agulha aqui e vou fazer um ponto alto normal, sem ser em relevo, tá? Primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou pegar ele em relevo pela frente, ó. Eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, e vou vir assim, ó, fazer assim no ponto e vou fazer um ponto alto. O próximo ponto, eu vou pegar ele em relevo por trás, ó. Eu vou vir aqui atrás do ponto, ó. Tá vendo? Eu venho atrás do ponto, introduzo a minha agulha assim, ó. Fazendo isso, ó. E faço aqui o ponto alto. O próximo vai ser em relevo pela frente. Então, eu venho aqui na frente do ponto, ó. E faço em relevo pela frente. O próximo em relevo por trás, ó. Venho atrás do ponto, ponto alto. O próximo em relevo pela frente. E assim nós vamos fazendo toda a carreira. Um ponto a gente pega em relevo pela frente e o outro ponto em relevo por trás. Deixa eu fazer bem devagar mais 2 vezes pra vocês verem, ó. Esse ponto aqui eu vou pegar ele em relevo pela frente, então eu laço, venho aqui na frente do ponto, ó.
e faço isso. E aí eu faço um ponto alto aqui. E o outro eu vou fazer o contrário, eu vou laçar e vou vir aqui atrás do ponto, tá vendo, ó? Eu venho atrás do ponto, introduzo a minha agulha e faço isso. Tá bom? Então, vamos trabalhar toda a nossa carreira assim. Cheguei aqui no final, o último ponto eu não faço ele em relevo, eu venho aqui no último ponto e vou fazer ele normal, igual a gente fez o primeiro. Pronto, agora eu vou virar o meu trabalho e vou voltar na próxima carreira da mesma forma, ponto alto em relevo, um pego pela frente, outro por trás. Então, aqui você já tem que ver os pontos e seguir certo, ó. Esse daqui eu vou fazer ele normal, tá vendo? Eu vou fazer ele normal, sem ser em relevo. O próximo, como eu vou observar, ó, ele é um relevo pego pela frente, tá vendo, ó? Ele é um relevo pego pela frente, então a gente vai continuar ele em relevo pego pela frente. Aí, agora, vamos intercalando, um pela frente, um por trás. Ó, o próximo nós vamos pegar em relevo por trás. O próximo nós vamos fazer em relevo pela frente. Então, nós vamos fazendo isso daqui até dar 8 carreiras. Eu não vou trabalhar as 8 carreiras aqui, porque é só um exemplo. Então, só tô mostrando o jeito que nós vamos fazer o ponto. Aqui, deixa eu mostrar na minha peça já pronta. Ó. Nós trabalhamos aqui 8 carreiras, tá vendo, ó? Essas primeiras a gente fez 8 carreiras. Então, nós vamos trabalhar aqui as nossas 8 carreiras. E depois, eu vou finalizar essa carreira aqui pra mim dizer pra vocês como nós vamos trabalhar depois que trabalhar 8 carreiras aqui do desenho do ponto. Depois que nós trabalhar aqui 8 carreiras de ponto alto em relevo, nós vamos trabalhar 4 carreirinhas de ponto baixo. Então, eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui no primeiro ponto, vou colocar um ponto baixo e vou sair colocando um ponto baixo para cada ponto alto e vou trabalhar um total de 4 carreiras de ponto baixo. Essa carreira de ponto baixo é opcional. Se você não quiser trabalhar as carreiras de ponto baixo, você já pode vir diretamente trabalhando o próximo desenho do ponto que eu já vou mostrar para vocês. Finalizando essa carreira de ponto baixo, eu já vou mostrar o próximo desenho do ponto, tá? Então, no meu caso aqui, no meu vestido, eu fiz 4 carreiras aqui de ponto baixo. Depois de ter trabalhado aqui as 4 carreiras de ponto baixo, se eu for no seu caso, se você estiver trabalhando aí, né, a carreira de ponto baixo, nós vamos fazer da seguinte forma. O próximo desenho do ponto, nós vamos fazer assim. Eu acho bom que você preste atenção para fazer esta carreira que a gente vai fazer agora, sempre do lado direito da peça. Então, aqui, ó, eu estou do lado direito da peça, tá? O lado direito, você olha sempre essa primeira carreira aqui, ó. Essa primeira carreira é o meu direito, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos altos de borda. Dois pontos altos de borda. Vou laçar a minha agulha, não faço nenhuma corrente de espaço, laço a agulha, eu vou contar aqui 1, 2, 3, venho no quarto ponto, aqui eu vou colocar 5 pontos altos. Feito aqui os 5 pontos altos, vou laçar a minha agulha novamente, vou vir aqui na base, vou contar 1, 2, 3, 4. Aqui no quarto ponto, eu vou repetir 5 pontos altos. E a gente vai repetindo esses grupinhos de 5 pontos altos. A cada 3 pontos, no quarto ponto, a gente coloca 5 pontos altos. Até lá no final da carreira. Quando eu chegar no final da carreira, eu vou voltar para mostrar para vocês como vamos finalizar. Cheguei aqui para finalizar a minha carreira. Aqui, ó, eu vou laçar a agulha sem nenhuma corrente de espaço, eu venho 1, 2, 3, venho... Aqui, ó, se eu pular, vir no quarto ponto, então vai ficar sobrando 3 pontos aqui, ó, e eu preciso de fazer só 2 pontos aqui no final. Então, eu posso pular 1, 2, 3, 4, vir no quinto ponto, ó, que daí eu fico com 2 pontos pro final, tá? Aí, aqui eu faço um ponto alto. E venho no último ponto, faço um ponto alto, pra finalizar aqui com 2 pontos altos, tá? Se mesmo assim sobrar muito ponto aqui, tipo, você ter que pular aqui 6 pontos, então o que você faz? Pula mais um ponto a mais aqui, ó, ou um ponto a mais aqui, pra dar certo aqui no final, tá? Pra o final seu ficar igual o início.
Bom, agora a próxima carreira que nós vamos trabalhar, nós vamos conservar aqui os dois pontos de borda. Sempre esses dois pontos altos. Nesse desenho do ponto, a gente sempre tem que ter esses dois pontos altos aqui, tá? Aí eu vou fazer assim, ó, uma, duas correntes de separação, vou laçar, aí eu vou vir aqui, vou contar 1, 2, venho no terceiro ponto do grupinho, aqui eu vou colocar um ponto V. Então, eu coloco um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Faço duas correntes de separação, vou laçar, aí eu vou vir aqui novamente, eu pulo os dois pontos altos, venho no ponto alto do meio e faço outro ponto V. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Faço duas correntes de separação, laço, venho aqui, ó, pulo 2 da borda, venho no terceiro, ponto V. Faço duas correntes de separação, laço, venho aqui, pulo 2 pontos altos, venho no terceiro, ponto V. Faço duas correntes de separação, laço, venho aqui nos dois últimos pontos, vou colocar um ponto alto para cada ponto. Então, assim é a segunda carreira do desenho do ponto aqui, ó, desse ponto, tá? Vai ficar assim. Agora, nós vamos ficar repetindo essas duas carreiras. Fiz essa e essa. Agora, eu vou voltar a fazer essa. Depois, eu volto a fazer essa. A gente vai repetir essas duas carreiras. Vou mostrar aqui pra vocês no meu vestido, no tamanho normal. Ó, nós vamos repetir essas duas carreiras por aqui, ó. Não, aqui é a parte de cima. Vamos na parte da barra, né? Ó. Nós vamos repetir aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu fiz a primeira, a segunda. A primeira, a segunda, a primeira, a segunda e a primeira. Paramos na primeira carreira. Então, repeti a primeira carreira por 1, 2, 3, 4 vezes, tá? Fiz 4 repetições da primeira carreira. Tá bom? Então, você vai fazer aí no seu vestido também 4 repetições da primeira carreira. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que nós vamos repetir aqui a primeira carreira. Aqui, ó. Eu vou vir aqui dentro, fazer um ponto alto. Vou repetir aqui o ponto alto. E agora eu vou fazer duas correntes e vou vir aqui, ó, onde eu tenho essas duas correntes de separação, vou colocar um ponto baixo. Vou fazer duas correntes e vou vir aqui dentro, colocar 5 pontos altos. Então, aqui, ó, o início ficou assim. E aqui eu não faço nenhuma corrente de espaço, venho aqui e vou prender um ponto baixo. Nenhuma corrente de espaço e venho aqui fazer 5 pontos altos. Não faço nenhuma corrente de espaço, venho aqui e prendo um ponto baixo. Não faço nenhuma corrente de espaço, venho aqui dentro fazer 5 pontos altos. Aqui, para finalizar a carreira, eu vou finalizar igual eu iniciei. Vou fazer duas correntes. E vou vir aqui, ó, onde eu tenho as duas correntes de espaço, coloco um ponto baixo. Faço duas correntes. E venho aqui colocar os 2 pontos altos da borda. Agora, eu vou virar e vou voltar trabalhando aqui os pontos V, ó. Eu vou iniciar aqui com os 2 pontos da borda.
faço 2 correntes de separação, laço, venho aqui, ó, no ponto alto do meio e vou fazer o ponto V. Duas correntes de separação, laço, venho no ponto alto do meio e faço o ponto V. Depois que você fizer aqui todas as suas repetições nesse desenho do ponto, no meu caso aqui eu repeti só 3 vezes a carreira de ponto alto, mas aqui no meu vestido eu repeti 4 vezes, tá? Depois que você fizer toda a repetição, nós vamos voltar a trabalhar aqui para começar a carreira de ponto baixo. Então, eu vou fazer uma corrente, vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto alto, um ponto baixo no segundo ponto alto. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou vir aqui, ó, no ponto alto do meio, vou pular 1, 2 ponto alto, venho no ponto alto do meio e vou colocar um ponto baixo. Se 3 correntes para você que for pouco e fica repuxando o seu trabalho, você pode colocar 4, tá? O ideal é que o seu trabalho fique reto, não fique repuxando, não fique fechando. Repuxando, o que eu falo é fechando a carreira, tá? Então, aqui, ó, 3 correntes. Eu venho aqui, ó, no ponto alto do meio, vou colocar um ponto baixo. 3 correntes. Um ponto baixo, ponto alto do meio. 3 correntes, um ponto baixo no ponto alto do meio, 3 correntes, um ponto baixo sobre o ponto alto e um ponto baixo sobre o ponto alto. Agora aqui, gente, ó, nós vamos trabalhar a carreira de ponto baixo. No meu caso, aqui no meu vestido, eu trabalhei 3 carreiras de ponto baixo. Se você não quer trabalhar a carreira de ponto baixo, você pode já começar aqui a carreira de ponto alto, tá? Porque nós vamos voltar a trabalhar aqui as 8 carreiras de ponto alto relevo, tá? No meu vestido, eu trabalhei 4 carreiras de ponto baixo aqui, tá? E aqui, ó, você tem que cuidar para não ficar apertado essa carreira de corrente, para ela não apertar, ela tem que ficar folgadinha, ela tem que ficar a largura certa aqui da sua peça, tá? E aqui, ó, você tem que contar quantos pontos altos você tem aqui, com quantos pontos altos você iniciou aqui na carreira, para você colocar a mesma quantidade de ponto alto aqui. Não pode ser mais e nem menos, porque nós temos que subir reto aqui com a nossa peça. Então, tem que ser a mesma quantidade daqui, tem que estar aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou só mostrar pra vocês como a gente vai fazer. No meu caso aqui, eu vou trabalhar carreira de ponto baixo, né? Eu trabalhei 4 carreiras de ponto baixo aqui. Eu já vou mostrar na minha peça pra vocês como tá. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu fosse repetir novamente esse vestido, eu não trabalharia as carreiras de ponto baixo. Eu trabalharia já diretamente esses dois desenhos do ponto, esse e esse, sem carreira de ponto baixo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha peça como está, com a carreira de ponto baixo, mas eu não trabalharia novamente. Mas se você quiser seguir certinho, igual eu fiz o meu vestido aqui, é assim, ó. Carreira de ponto baixo agora, tá vendo, ó? Trabalhei esse desenho do ponto, depois deixa eu ver. Foram 3 carreiras de ponto baixo. Daí esse desenho do ponto. Novamente 3 carreiras de ponto baixo. Esse desenho do ponto de novo. Eu fui intercalando o desenho do ponto e colocando carreira de ponto baixo a cada intercalada de desenho do ponto, tá? Então, o meu ficou assim. Aí, se você quiser continuar igualzinho o meu, então aqui agora nós vamos colocar carreira de ponto baixo. Então, eu coloquei um ponto baixo para cada ponto, eu venho aqui nas 3 correntes, vou colocar 3 pontos baixos. Só que aqui, para mim colocar os pontos baixos, eu tenho que contar quantos pontos eu tenho lá no início, para mim colocar a mesma quantidade aqui, tá? Eu só não vou contar os meus ali, porque isso daqui é só uma amostra, então eu não vou estar levando tanto no padrão certinho, tá bom? Então, aqui, ó, é só colocando pontos baixos. Aqui nas 3 correntes, coloco 3 pontos baixos. Então, aqui, depois de você ter trabalhado as 3 carreiras de ponto baixo, agora vamos voltar a trabalhar as carreiras de ponto alto. Então, eu vou colocar aqui um ponto alto para cada ponto baixo. E aqui, nós vamos trabalhar 2 carreiras do ponto alto.
E aí, eu trabalho essa e mais uma de ponto alto. Essa aqui é normal e a outra nós vamos pegar em relevo. Um relevo pela frente, outro por trás. Um pela frente, outro por trás. Então, vocês já sabem como fazer as carreiras de ponto alto de relevo, né? Um pela frente, outro por trás. A gente trabalha essa e mais uma. E aí, já pode cortar o fio e fazer duas peças igual. Aqui, eu fiz as duas carreiras de ponto alto. Uma normal, outra em relevo. Então, a gente vai fazer assim, duas carreiras aqui. E eu falei que cortava o fio aqui, mas não corta por enquanto, tá, gente? Aqui, ó, nós vamos trabalhar agora, aqui, ó, na lateral. Aqui, aqui embaixo e aqui. Vamos trabalhar carreira de ponto baixo. Então, aqui, ó, eu fiz o meu último ponto alto, eu vou fazer uma corrente. E aí, eu vou vir aqui, ó, na lateral do meu ponto alto, também pegando um fiozinho só do ponto. Não vou abraçar o ponto, eu vou pegar um fiozinho do ponto e vou ir fazendo ponto baixo. Vou descer aqui na lateral fazendo ponto baixo, tá, ó? Sempre pegando um fiozinho do ponto. Aqui. Cheguei aqui no último ponto, aqui, ó, aqui em cima, na cabecinha dele, eu vou vir aqui, vou colocar um ponto baixo na cabecinha aqui do último ponto, tá? Coloca um ponto baixo, aí eu faço duas correntes para fazer a voltinha aqui, ó. Faço duas correntes e venho no mesmo buraquinho de ponto e coloco mais um ponto baixo. E agora eu vou seguir aqui nessa lateral, nos pontos altos, colocando um ponto baixo para cada ponto alto. Aí eu já aproveito que eu tenho esse fiozinho, eu já aproveito para vir arrematando ele aqui, ó. E aí agora eu vou colocando um ponto baixo para cada ponto alto. Quando chegar lá no outro cantinho, no último ponto, nós vamos fazer a mesma coisa. No mesmo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo no mesmo ponto da base, para poder fazer a voltinha aqui, ó. Para fazer essa voltinha. Cheguei aqui no último ponto, eu vou vir aqui, vou colocar um ponto baixo, duas correntes, e no mesmo buraquinho de ponto, vou colocar mais um ponto baixo. E agora eu viro aqui na lateral e vou subir até aqui no último ponto com pontos baixos. Cheguei aqui no último ponto alto, então eu venho aqui na cabecinha do ponto e vou colocar aqui o meu último ponto alto da carreira. Agora eu vou virar a minha carreira e vou voltar trabalhando o ponto baixo. Então eu faço uma corrente e vou colocando um ponto baixo para cada ponto. Aqui você trabalha quantas carreiras de ponto baixo você quiser trabalhar. Eu vou mostrar aqui na minha peça quantas carreiras de ponto baixo eu trabalhei. Ó, aqui na minha peça ficou assim, ó. Eu trabalhei 4 carreiras de ponto baixo aqui na lateral. 4 carreiras, tá? Então a minha peça ficou assim. Aqui eu vou continuar colocando os pontos baixos. Quando eu chegar aqui embaixo no cantinho, eu volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer ali. Já estou chegando aqui no canto, ó, eu tenho o último ponto alto aqui, antes das duas correntes, então eu faço um ponto alto aqui, aí eu venho aqui onde eu tenho as duas correntes que a gente fez, ó, as duas correntes de espaço, vou colocar minha agulha aqui dentro e vou colocar um ponto baixo. Aí eu vou fazer duas correntes de separação novamente e volto aqui dentro das duas correntes e coloco mais um ponto baixo. Então, aqui dentro das duas correntes eu fiquei com um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Aí eu continuo aqui colocando um ponto baixo para cada ponto. Chegando lá no outro cantinho, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai dentro das duas correntes, coloca um ponto baixo e faz duas correntes e mais um ponto baixo dentro das duas correntes. E aí segue fazendo ponto baixo até chegar no final lá da outra extremidade. Cheguei aqui em cima. Agora aqui, ó,
você pode voltar, fazer as 4 carreiras igual eu fiz, tá? Pode fazer só as 2 carreiras, se você quiser fazer só essas 2 carreiras, pode ser só essas 2 carreiras, pode ser 3, pode ser 4, você que manda quantas carreiras de ponto baixo você quer fazer aqui, tá bom? Aí, eu vou fazer só 2 aqui, né? Então, eu vou cortar o fio, eu vou cortar um pedaço grande, porque eu vou usar ele pra costurar aqui. Bom, a gente fazendo esta parte, nós vamos fazer 2 igual. Eu aconselho você que faça as 2 partes no mesmo dia, para elas saírem do mesmo tamanho. Porque se você fizer uma parte hoje e deixar outra para fazer amanhã, pode dar diferença no tamanho, porque a sua tensão do ponto de hoje não é a mesma de amanhã. Então, faça as 2 partes no mesmo dia. Eu vou mostrar aqui para vocês como que é o meu, ó. Aqui no meu vestido, vocês podem ver que eu tenho 2, eu sempre pego a parte de cima. Aqui, ó. Eu tenho 2 partes aqui, ó. Tá vendo, ó? Porque a gente tem fenda nas laterais, ó. Eu tenho as fendas aqui nas laterais. Então, aqui, ó, agora, a união das minhas 2 partes eu fiz aqui, ó. Tá vendo, ó? A união aqui. Então, agora, é isso que nós vamos fazer aqui, nesse exemplo que eu dei aqui pra vocês. Ó, eu tenho as 2 partes do mesmo tamanho, tá vendo, ó? Igualzinho as 2 partes. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer aqui agora? A gente vai fazer a união delas, ó. Aqui eu tenho o lado direito voltado pra cima, aqui eu também tenho o lado direito voltado pra cima. Então, eu coloco as 2 assim, ó, lado a lado, tá vendo? Ó, todas as 2 com o lado direito voltado pra cima. Aí, eu vou pegar uma agulha de mão. Você pode estar unindo com a sua agulha de crochê também, se você quiser. Mas eu prefiro aqui fazer a união com a agulha de mão. Ó. Coloco a linha aqui na agulha. Coloquei aqui a linha na agulha. Agora, eu vou vir aqui, eu só vou virar assim pra ficar mais certo aqui o lado para mim costurar. Vou vir aqui e vou começar a fazer a união. Eu vou unir, pegar um ponto daqui e um ponto de lá. A união é super fácil, super simples de fazer. E aí, eu vou contar quantos pontos eu vou unir desse lado, para depois eu unir do outro lado o mesmo tanto de ponto, tá? Ó, então aqui eu já uni um ponto, aí nós vamos pro segundo. Pro terceiro. Pro quarto. Aqui você vai unir quantos pontos você quiser. Qual é o tamanho que você vai querer deixar da sua fenda? Você quer a fenda grande demais? Você quer a fenda menor? Você que escolhe qual é o tamanho que você quer deixar aqui pra sua fenda, tá? Então, aqui eu vou fazer a união de 7 pontos. Pode estar fazendo mais, tá? Não precisa ser só 7. Bom, esse daqui eu vou deixar aqui, porque depois eu vou desmanchar, né? Então, nem vou arrematar e cortar fio, não. Deixar assim mesmo, tá? Aí, agora aqui, ó, eu vou fechar assim, ó. E vou fazer a união do outro lado, ó. Vem aqui do outro lado e vou unir também 7 pontos aqui, igual eu fiz aqui. Eu vou fazer a união de 7 pontos aqui. Feita a união aqui das 2 laterais, então ficou assim, ó, com a fenda. Ó, as união feita aqui e aqui, tá? Agora, nós vamos continuar trabalhando daqui pra cima, ó. Aqui nós fizemos 2 carreiras de ponto alto, eu preciso de 8, então eu preciso fazer mais 6 carreiras de ponto alto aqui e depois vir repetir esse desenho do ponto. E entre um desenho de ponto e outro, no meu vestido eu trabalhei 4 carreiras de ponto baixo. Se você quiser trabalhar no seu, você trabalha, senão você não precisa trabalhar. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui o meu fio. Ó, eu venho aqui, eu vou colocar nesse ponto alto, ó, lembra que a gente tinha esse ponto alto que a gente desceu nele fazendo ponto baixo, né? Eu venho nele e vou colocar o meu ponto aqui. Vou começar por aqui. Aí, eu faço 3 correntes. E aqui, ó, aqui é a emenda que a gente teve, tá vendo? Então, aqui a gente vai colocar só, colocar ponto alto. A mesma quantidade de ponto alto que eu colocar aqui nessa emenda, lá do outro lado eu vou colocar também, tá? A mesma quantidade de ponto alto. É só contar quantos pontos altos vai sair aqui, pra que daí lá na outra lateral fica a mesma coisa. Então, aqui já tenho 2, 3.
Tenho 3 pontos altos nesse meio. Aqui no meu que é pequenininho, tá? Às vezes o seu vai estar maior, vai caber mais ponto alto. Eu não tô contando esse que eu coloquei sobre o ponto alto que eu coloquei... sobre o primeiro ponto alto aqui não, tá? Eu tô contando só esses 3 do meio. E aqui eu cheguei novamente naquele ponto alto que a gente colocou ponto baixo nele. Então, eu venho aqui e faço um ponto alto nele. Tá vendo, ó? Aí, eu conto só os pontos altos do meio. Então, entre meio primeiro, entre meio esse ponto alto e esse ponto alto, eu tenho 3 pontos altos. Lá do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Aí, agora aqui, ó, eu começo... Aqui o ponto alto em relevo pela frente, então, vou pegar em relevo pela frente. Ó, relevo por trás. Tá bom? Vamos repetir essa carreira. E aqui nós vamos precisar de 8 carreiras de ponto alto em relevo, tá? 8 carreiras. Depois de você trabalhar aqui 8 carreiras de pontos em relevo, aí você vai trabalhar 4 carreiras de ponto baixo novamente. Trabalhou as 4 carreiras de ponto baixo e vai voltar a repetir esse desenho do ponto aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui no modo circular como trabalhar esse desenho do ponto, tá? Que daí agora aqui vai diferenciar. A gente não vai trabalhar mais os 2 pontos de borda. Nós vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntes. Vamos sempre iniciar assim, tá? Aí eu venho aqui no mesmo ponto que fechei com ponto baixíssimo, vou colocar assim mais 4 pontos altos pra ficar aqui com um grupo de 5 pontos altos. Vou laçar e vou contar aqui 1, 2, 3, venho no quarto ponto, novamente um grupinho de 5 pontos altos. Então, assim nós vamos trabalhar toda essa carreira. Cheguei aqui no final da carreira, eu trabalhei toda a minha carreira fazendo os grupinhos de 5 pontos altos. Cheguei aqui no final da carreira, aí eu vou vir aqui ó, no primeiro ponto alto e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o terceiro ponto, ó. Venho no segundo ponto, faço ponto baixíssimo, venho aqui no terceiro ponto, que é o ponto do meio, faço um ponto baixíssimo e vou iniciar daqui a minha carreira. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, que meio que vale um ponto alto, mais 1, 2, 3 de separação. Vou laçar e vou colocar aqui ponto alto. Vou fazer 2 correntes de separação e vou vir no próximo, no ponto do meio, vou colocar um ponto alto. Agora, eu vou seguir a minha carreira toda fazendo os meus pontos V's. Cheguei aqui no final da carreira e para fechar a minha carreira aqui do ponto V, eu vou fazer assim, ó, uma corrente, vou laçar a minha agulha, vou vir aqui, vou contar 1, 2, 3, venho na quarta corrente, aqui eu vou fechar com um ponto, com meio ponto alto, ó, tirando tudo junto, a laçada, tudo junto assim, ó. Aí, eu fiquei bem aqui no meio das 2 correntes. E a partir daqui, eu vou iniciar a minha próxima carreira. Então, eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo aqui. Então, eu iniciei com um ponto baixo. Eu vou laçar a minha agulha, vou vir aqui pra dentro do ponto V e vou colocar 5 pontos altos. Coloquei 5 pontos altos, venho aqui nas 2 correntes, ponto baixo. E agora, nós vamos ficar repetindo esse desenho do ponto até alcançar o tamanho que a gente precisa aqui pro corpo do nosso vestido, ó. Iniciei aqui, fiz esse e fui repetindo, ó, repetindo e sempre intercalando com as carreiras de ponto baixo, ó, que vai repetindo, ó. Aqui, que é a parte do corpo, né, pra cima, assim, da cintura, eu fiz mais carreira. Eu nem contei quantas carreiras de ponto em relevo eu trabalhei aqui. Eu trabalhei várias carreiras de ponto relevo aqui. Se você quiser fazer assim também, faça. Senão você pode continuar com 8 carreiras e continuar o desenho do ponto até chegar aqui na hora de fazer a cava da manga, ó. Como que você vai saber quando que você vai iniciar a cava da sua manga? Se você quer o seu vestido com comprimento de 1 metro, então até da barra até aqui tem que ter 80 centímetros, porque aqui nós temos 20 centímetros de cava, tá? Se você quer o comprimento total do seu vestido de 80 centímetros, então da barra até aqui você trabalha 60 centímetros e depois faz 20 centímetros de cava. E assim por diante, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui até chegar a hora de fazer a cava do vestido, tá? E aí, já eu volto pra gente fazer a cava do vestido e continuarmos juntos.
Depois que você teceu todas as carreiras, só repetindo o desenho do ponto e atingiu aqui o tamanho, o comprimento que você necessita do seu vestido, aí a gente vai fazer a divisão para subir a cava das mangas. Aqui, ó, como vocês observam, eu fiz mais de 8 carreiras aqui. Ó, aqui eu fiz 8, aqui eu fui fazendo as carreiras, conforme eu falei, aqui eu fiz mais. Você que manda quantas carreiras você quer fazer do desenho do ponto, tá? Você pode fazer a quantidade de carreira que você quiser, até atingir o comprimento que você precisa. Como eu quero 80 centímetros do meu vestido, no comprimento total eu quero 80 centímetros, então eu trabalhei da barra até aqui em cima, eu trabalhei 60 centímetros. Eu fiz aqui a divisão da cava e agora eu vou subir 20 centímetros na cava. Então, 60 com 20 vai dar 80 centímetros, tá bom? E como eu fiz a divisão da cava aqui? Eu peguei retinho aqui na abertura, tá vendo? Temos a abertura aqui, eu subi retinho e coloquei o marcador aqui. Aí, depois, da mesma forma do outro lado, subi retinho aqui e coloquei o marcador aqui. Então, isso daqui é a divisão da nossa cava, que nós vamos trabalhar separadamente agora a parte da frente e a parte das costas. Depois, além de eu subir aqui certinho, retinho, eu ainda contei a quantidade de ponto de um marcador no outro, tá? Contei aqui e contei a parte da frente e fiz a divisão para ficar certinho, igualzinho a quantidade de ponto. Aí, agora, nós vamos trabalhar separadamente a parte da frente e a parte das costas. Aqui, eu já fiz uma das partes, ó, isso aqui tanto faz ser a parte da frente como a parte das costas. Já fiz aqui com a diminuição aqui, tudo certinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz fazendo essa parte aqui. As duas são iguaizinho, tá? O tanto de carreira que você trabalhar aqui, você vai trabalhar aqui. O quanto de diminuição você fizer aqui, você vai fazer aqui. Então, eu já fiz uma das partes e agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz. Então, aqui, gente, nós vamos fazer a parte das costas ou da frente, tanto faz. Aqui eu tenho o meu marcador na lateral, né? E aqui eu vou trabalhar normal, os mesmos pontos que a gente veio trabalhando aqui, tá? E contar certinho as carreiras para não trabalhar nenhuma carreira a mais na parte da frente e na parte das costas, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu fio. Aqui vocês observam que eu estava fazendo esse desenho do ponto, né? Agora eu vou voltar aqui pro ponto alto em relevo, tá? Então, eu vou trabalhar uma carreira normal de ponto alto, coloco aqui e vou trabalhar uma carreira normal. Ponto sobre ponto, até chegar lá no outro marcador. Cheguei aqui no final da carreira. Agora, eu vou voltar a carreira trabalhando o ponto alto em relevo. Mas antes, eu vou fazer 4 pontos da borda. Então, aqui, gente, eu vou começar com 4 pontos de borda. Então, eu venho aqui, eu vou fazer 4 pontos alto normal. Sem ser em relevo, tá? Só fazendo ponto alto. Agora, o ponto alto de número 4, eu vou fazer uma diminuição aqui. Então, eu vou fazer 2 pontos juntos, o 4 e o 5, para fazer diminuição para a cava da manga, tá? Então, eu venho aqui, ó, no ponto de número 4, faço ele pela metade, deixo na agulha. Aí, eu venho no ponto de número 5, faço ele pela metade, deixo na agulha e agora eu fecho tudo junto. Desta forma, nós vamos fazer lá no final também. Quando tiver faltando 5 pontos para finalizar a carreira, a gente vai fazer uma diminuição. Agora aqui, perdão. Aqui, depois da diminuição, a gente vai começar a trabalhar relevo, tá? Eu estava esquecendo já aqui, tá passando direto. Deixa eu arrumar aqui. Aqui a gente vai começar a trabalhar relevo. Depois que fiz a diminuição, agora eu venho no próximo ponto, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Eu venho no próximo ponto, vou trabalhar ele em relevo. Em relevo pela frente do ponto, outro em relevo por trás do ponto. Aí, quando tiver faltando 5 pontos, a gente vai fazer a diminuição. Cheguei aqui no final e novamente vou fazer a diminuição. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, aqui, ó, eu venho no ponto alto aqui, faço ele pela metade, deixo na agulha e venho no próximo, faço pela metade
deixando na agulha, e agora eu vou fechar os dois juntos. Pronto, fiz uma diminuição. Agora eu termino aqui o restante dos pontos. E eu vou fazer essa diminuição por 4 carreiras. Então, aqui é a primeira carreira da diminuição. Então, eu vou trabalhar mais 3 carreiras fazendo diminuição desse mesmo jeitinho aqui, tá? Ó, aqui agora eu vou virar. Vou trabalhar aqui 3 pontos. 1, 2 e 3. Aí, o ponto alto de número 4 e 5 eu vou fazer junto. Ó, número 4, faço pela metade. Número 5, pela metade. E agora eu vou fechar tudo junto. Agora, aqui, continuo os pontos altos em relevo. Eu vou trabalhar essa carreira e mais 2 carreiras fazendo esta mesma diminuição. Aqui, ó, quando chegar aqui que tiver faltando 5 pontos para finalizar, aí faz outra diminuição. O ponto alto de número 5 e o de número 4 junto, e depois finaliza aqui com os outros pontos altos restantes. Eu vou fazer aqui essa carreira e mais 2, né, de diminuição. Aí, depois aí vou trabalhar 8 carreiras aqui nesse desenho de ponto, 8 carreiras, tá? E sempre fazendo os 4 pontos de borda normal, sem pegar em relevo, tá? Trabalhar por 8 carreiras. Aí depois a gente vai mudar para esse desenho do ponto. Quando mudar para esse desenho do ponto, eu volto só para mostrar para vocês como vamos fazer aqui, tá? Aqui eu terminei as 8 carreiras nesse ponto fantasia. E aí fiz aqui 3 carreiras, 4 carreiras de ponto baixo, ó. Ao invés de fazer 3, eu fiz 4 carreiras de ponto baixo. Fica ao seu critério quantas carreiras você quiser fazer, tá? Aí, agora eu tô trabalhando esta carreira aqui. E aqui tá ficando assim, ó. Fiz os 4 pontos altos, não fiz nenhuma corrente de espaço, pulei 3 pontos da base e fiz o grupo de 5 pontos. E aqui, ó, do grupo de 5 pontos, de um pro outro, eu não tem nenhuma corrente de espaço, ó. É tudo sem corrente de espaço. E aí, aqui, virei, porque agora a gente trabalha a carreira de vai e vem, né? Porque tá aberto aqui. Virei. E aqui a mesma coisa, ó. 4 pontos altos para iniciar. E aí, aqui eu não fiz nenhuma corrente de espaço. E vim aqui e fiz o ponto V. Agora, daqui pra frente também eu não vou fazer, ó. Aqui eu não fiz nenhuma corrente de espaço, fiz o ponto V. Então, eu vou fazer essa carreira sem corrente de espaço. Porque eu quero que aqui essa parte fica mais justa um pouco. Eu não quero que ela fica grande aqui, essa parte da frente, né? Então, aqui, todas as vezes que eu for fazer essa carreira, eu não vou colocar corrente de espaço. Então, aqui vai ficar assim, ó. Sem corrente de espaço, tá? E aí, quando eu vier com o grupo de 5 pontos altos, eu vou colocar aqui 5 pontos altos aqui dentro e um ponto baixo aqui, normal, tá? E aqui, eu não coloco ponto baixo aqui, eu faço os 4 pontos altos e já venho direto aqui pra dentro, sem colocar ponto baixo aqui. Eu vou mostrar do outro lado pra vocês como ficou, pra vocês terem uma noção. E aqui na parte de baixo eu fiz diminuição por 4 carreiras, né? As 4 carreiras aqui de diminuição. Então, eu diminuí 4 pontos desse lado e 4 pontos do outro. Diminui 8 pontos aqui nas diminuições. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, o início dessa carreira aqui, nesse ponto aqui, ó, ficou assim, ó. Tá vendo, ó? Eu já fiz os pontos altos, já vim direto aqui pra dentro, ó. Não coloquei ponto baixo aqui, aí os pontos baixos só foram colocados aqui, ó. Tá vendo? Só aqui que eu vim colocando ponto baixo, aqui não. Aqui veio direto pra dentro, aqui fiz os pontos altos, tá bom? E aí, aqui, da mesma forma, mesma quantidade de carreira. E aí, quando eu for terminar aqui em cima, eu termino com 4 carreiras de ponto baixo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras, eu já volto com essa parte pronta pra gente poder fazer a emenda aqui dos ombros. E a emenda dos ombros é fácil. Você vai emendar o tanto que você quiser, a largura que você quiser pro seu ombro. Aí, emenda desse lado, aí esse aqui fica sem emendar, que é a parte onde a gente vai colocar a nossa cabeça, né? E vem e faz a emenda aqui do outro lado, tá bom? Bem simples pra fazer. Então, aqui, gente, ó, eu fiz todas as minhas carreiras, as 2 partes. E aí, aqui no ombro,
eu fiz a união, ó. Eu uni 12 pontos aqui e 12 pontos aqui. E aí, aqui ficou o decote. Agora, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Se caso você não quer esse decote canoa, Noemi, eu não quero esse decote, não gosto desse decote. Você pode começar o decote mais embaixo, ó. Você pode aqui, ó, deixar uma parte, subir aqui, ó, 2 alcinhas e o seu decote vai ficar maior, tá vendo? Ó? Você separa aqui e aqui, sobe 2 alcinhas assim, ó, emenda elas aqui em cima. Aí você vai deixar o decote maiorzinho, tá bom? Se você não quer esse decote canoa, você pode fazer outros decotes. Pode fazer um decote V também, se você tiver experiência e conseguir, você pode fazer aqui, ó, o decote V, tá bom? O mais fácil, se você não tem experiência, o mais fácil é você subir 2 alcinhas e fazer o decote aqui quadradinho. Você vai deixar o tamanho certo aqui para passar a sua cabeça, sobe separadamente a parte da frente e a parte das costas e deixa um decote quadradinho. Você pode fazer o decote quadradinho na frente e as costas pode ser reto, igual tá aqui, ó. As costas pode ser esse reto e aqui na frente você faz a alcinha e emenda lá, tá bom? Para diferenciar o decote. Bom, então aqui nessa parte, pra mim aqui já ficou pronto. Essa parte aqui da manga, eu não vou fazer acabamento, vai ficar assim. Se caso eu for colocar manga aqui, eu vou colocar uma manga longa, mas eu acho que eu não vou colocar manga, vai ficar assim. Esse vestido eu tô fazendo pra mim ficar em casa mesmo, eu quero ele fresquinho, então eu vou deixar assim, sem manga. No caso você queira colocar manga, é só você levantar os pontos aqui, ó, e seguir esse mesmo ponto na manga, ou você pode fazer um ponto rede pra manga, ou um ponto segredo, enfim, você pode fazer a manga do jeito que você quiser aqui, tá? E agora eu vou fazer um acabamento aqui em cima no decote. Eu vou fazer o acabamento no decote só porque aqui ficou assim meio... Eu não quero que fique isso aqui, ó, desse jeito. Então eu vou fazer um acabamento pra poder dar uma disfarçada nisso daqui, ó, tá? Senão nem precisava de fazer acabamento aqui no decote. Eu vou começar bem aqui, ó. Vou colocar o meu fio e eu vou fazer um acabamento de ponto baixo mesmo, tá? Trabalhar só ponto baixo. Fazer uma carreirinha de ponto baixo aqui, ó. E não faça ponto baixo. Se você for fazer esse acabamento aqui, você não faça ponto baixo apertado. Faz o ponto baixo bem frouxo, pra não apertar o seu decote. Aqui, ó, esses 2 pontos que ficou esgarçado aqui, ó, ficou assim aberto. Quero fechar esse aqui, então eu vou pegar aqui, ó, em vez de eu pegar aqui nele, eu vou pegar nesse daqui, ó. Que daí eu dou uma reforçada nesse ponto aqui, ó. Aqui, ó, eu venho, tá vendo? Aqui ele tá aqui, né, ó. Eu venho um pouquinho mais embaixo, pego aqui, ó. Do outro lado eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Eu tenho ponto aqui, né? Em vez de eu introduzir a agulha aqui, eu vou introduzir no ponto de trás, ó. Do outro lado a mesma coisa, tá? Aqui, ó. Aqui eu já posso continuar no ponto certo aqui. Vou pegar no de trás também. Só esse. Aí os outros eu vou tudo fazer certo. Fazer tudo no ponto da frente, ó. Normal. Tá? Então eu fiz aqui, ó, só pra dar uma reforçada aqui, viu? Que tinha ficado esgarçado, então deu uma reforçada, ó. Não tá esgarçado mais. Do outro lado vou fazer a mesma coisa. Então eu vou terminar minha carreira de ponto baixo aqui e já volto. Prontinho, terminei aqui o decote, aí ficou assim, ó. Agora, eu tinha falado que eu não ia fazer o acabamento aqui na manga, né? Mas eu acho que eu vou fazer, porque vai ter gente que vai querer fazer o acabamento, e vai falar, ah, mas eu queria que você tivesse feito, porque eu quero fazer aqui, enfim. Então, vamos fazer o acabamento pra ficar tudo certo, né? Eu achei legal deixar assim. Mas eu vou fazer o acabamento só porque às vezes vai ter gente que quer, né, fazer e não vai saber fazer. Então, aqui, ó. Aqui debaixo do braço, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar o meu fio em um ponto aqui debaixo do braço. E nós vamos fazer o acabamento em ponto baixo, tá? Só ponto baixo. Então, eu vou colocar aqui meu fio, ó. E aí, não escapa não, limpo, por favor. Ô, gente. Escapou aqui, vamos de novo. Ó.
Pronto, coloquei aqui o meu fio, vou fazer uma corrente e vou vir no mesmo buraquinho que eu coloquei o fio e vou colocar um ponto baixo. E agora eu vou sair colocando ponto baixo, ó. Venho no próximo ponto aqui, coloco um ponto baixo. E ponto baixo frouxo também, tá? Não aperta essa mão não, não aperta esse ponto não, pra não ficar, pra você não fechar a sua cava aqui, tá? Ó, aqui eu coloco um ponto baixo também. Aí aqui onde eu tenho os pontos altos aqui de travessado aqui, ó, eu não vou abraçar os pontos altos para colocar o ponto, ó, vim aqui, ó, abraçar assim, porque senão vai ficando esse buraco aqui, tá vendo, ó? Vai ficando esse buraco, vai ficar super feio o seu acabamento. Então eu venho aqui, ó, eu pego um fiozinho do ponto, ó. Tá vendo, ó? Eu venho aqui, ó, coloco a minha agulha pegando assim um fiozinho do ponto e fazer o ponto baixo ali, ó. Aí eu venho, pulo esse aqui, eu venho no próximo fiozinho aqui da frente, ó, e coloco um ponto baixo aqui. Então eu vou colocando o ponto baixo sempre pegando os fiozinhos, ó. Não abraço o ponto para não ficar feio depois, tá? Ó, aonde eu conseguir meter a agulha e pegar um fiozinho só, eu faço, ó. E cuidando para não colocar os pontos baixos muito próximo um do outro, para não dar aglomeração de ponto. Então você tem que ir distribuindo os pontos bem certinho, para que não fique, para que você não feche a sua cava e também para que você não cometa aglomeração de pontos, tá? Ó. Procura colocar assim, ó, não abraçar o ponto, ó. Tá bom, gente, ó? Vamos fazer toda a nossa volta assim de ponto baixo. Quando a gente terminar essa carreira aqui, colocando os pontos baixos, aí a gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo. Vamos ficar aqui com 2 carreirinhas de ponto baixo e aí pronto. Ou aqui, depois que você colocar esses pontos baixos, se você quiser fazer uma manguinha, depois da carreira de ponto baixo, aí você pode trabalhar uma carreira de ponto alto e você pode trabalhar o mesmo ponto aqui do vestido, ó. Fazer essa carreira aqui de ponto em relevo, né? Depois carreira de ponto baixo novamente, depois essa carreira de desenho do ponto. Você pode fazer aqui na manga, se você quiser fazer uma manguinha, tá? Depois da carreira de ponto baixo aqui, ó. Tá bom, gente? Vocês entenderam? Responde pra mim se você entendeu aqui como fazer a manguinha. Entendeu sim, né? Tá tão fácil. Tá tão facinho. Então, gente, ó, eu vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas de ponto baixo, tá? Aqui na minha manga. Daí, eu vou voltar aqui só pra mostrar pra vocês o resultado do vestido. O nosso vestido já vai tá pronto, tá? Depois dessas 2 carreirinhas aqui. Prontinho, gente. Fiz o acabamento aqui, ó. Ficou até mais bonitinho, né? Feito o acabamento, ó. Então, fiz nas duas, nos 2 lados, ó, nas 2 cavas, e aqui, e assim ficou o nosso vestido, gente. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado demais desse passo a passo, tá? Que vocês fazem aí, se você fizer, e querer me mostrar, querer me marcar, postar, tirar foto, postar no seu Instagram e me marcar para mim ver o seu trabalho, eu vou ficar muito agradecida, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês fazem. Deixa aqui embaixo nos comentários um feedback, o que você achou desta aula, se você gostou, tá bom? Que vai me deixar muito feliz de saber da sua satisfação. Então, o vídeo é esse. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um feliz Dia das Mães. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.